Bom, aqui nessa aula de hoje, de Estatística Econômica 1, nós vamos tratar do teste T, que é o teste de significância de coeficientes individuais, uma vez que os rodar um modelo de regressão, efetivamente, é gerar estimativas para os parâmetros dos modelos de regressão, chamados betas. Tanto ali o parâmetro que mede o coeficiente linear da reta de regressão, como o parâmetro que mede o efeito da variável explicativa sobre a variável explicada no modelo de regressão, respectivamente, parâmetros beta 0 e beta 1. Esse teste de significância de coeficientes individuais, ele é um teste de hipótese e, como tal, ele vai envolver sempre um confronto entre uma hipótese nula e uma hipótese alternativa. E, basicamente, o que nós temos que fazer num teste de hipótese é dizer com qual das alternativas, né, qual das hipóteses nós vamos ficar. Né? Se a gente vai rejeitar a hipótese nula, e aí, por consequência, ficaríamos com o que está proposto na hipótese alternativa, ou se não iremos rejeitar a hipótese nula. E aí, naturalmente, vamos ficar com a proposição da hipótese nula. Né? Então, basicamente é isso. E, efetivamente, né, após nós definirmos as hipóteses do teste, a gente pega um estimador, calcula uma estimativa, determina ali um nível de significância e faz uma avaliação sobre a decisão. Esse teste ele é necessário pelo fato de que, o que nós queremos avaliar efetivamente são os parâmetros beta 0 e beta 1 do modelo de regressão. Parâmetros beta 0 e beta 1 são esses dois parâmetros do modelo populacional ou da função de regressão populacional. Né? É isso que a gente quer descobrir. Né? Quais seriam os valores desses parâmetros que vão regular ali uma relação linear entre a variável explicada e a variável explicativa. Né? Então, quando nós queremos... Para que servem essas equações? Ah, pelo motivo que a gente sempre conheceu equações. Equações a gente vai lá e calcula números. É para isso que serve. Né? Sempre que a gente aprende a mexer com equações em disciplinas de matemática, ou mesmo outras disciplinas que usem equações, basicamente o que nós fazemos é o seguinte, né? A gente bota valor ali para uma das variáveis, né, e descobre o valor da outra. Aqui no caso, nós temos duas variáveis, né, é que uma não está especificada exclusivamente, representando um conjunto de variáveis, mas efetivamente, se a gente quisesse descobrir o valor de y, tendo os valores de beta 0 e beta 1, bastaria dar valores para x e para u. Né? E aí faz as contas, calcula o valor de y. Né? A equação serve para isso, para a gente calcular valor de alguma coisa. E em econometria não é diferente. É que quando a gente aplica equações em disciplinas, né, ali as equações já estão prontas. Aí a gente só fica colocando número no lugar de letra e fica fazendo conta para gerar um número para uma das variáveis. Né? Diferentemente do que é feito nessas disciplinas, em que a equação já chega pronta, em econometria, o que nós fazemos é justamente especificar a equação que vai ser usada para fazer conta. Né? É nisso que consiste a tarefa. Então, efetivamente, a equação que a gente quer buscar trabalhar é a equação populacional. Mas, como nós não dispomos dos dados populacionais para poder fazer o estudo, então a gente usa estimativas desses parâmetros populacionais que são obtidos através de amostras. E aqui no nosso caso, especificamente, são estimativas obtidas pela aplicação de estimadores de mínimos quadrados ordinários aos valores das variáveis explicada e explicativa que fazem parte, compondo a amostra que nós temos à nossa disposição. Então, isso é o que se chama, né, rodar um modelo de regressão. É achar as estimativas para os parâmetros do modelo, que no caso
do modelo de regressão linear simples são os parâmetros beta 0 e beta 1. Tá? E aí não importa, seja qual for o modelo, né? Então, por exemplo, isso aqui é um modelo linear simples e é um modelo de média. Tá? Tem modelo linear múltiplo, tem modelo não linear, de média, tem modelo de variância, tem modelo de muita coisa. Né? Então, por exemplo, em séries de tempo, a gente também, além de poder modelar como a média de uma variável progride, ou ela muda, a gente pode também modelar a variância. Né? Na área de finanças isso é bastante feito, né? Porque quando você modela a média, você está modelando o retorno. Quando você modela a variância, você está modelando o risco. Né? E aí tem modelos específicos para cada tipo de coisa, né? Para cada tipo de parâmetro populacional. Né? Ou seja, modelos de média tem uma característica, modelos de variância tem outra característica. Né? Então, mas, seja o que for, estimar modelo é gerar estimativas para os parâmetros, tá? Aí pouco importa que tipo de modelo que técnica que não muda nada, tá? Porque a tarefa é sempre o quê? Especificar a equação. Especificar a equação, no caso, nós já temos os valores das variáveis, o que nós precisamos é achar estimativas para os parâmetros da equação. Então, os valores obtidos, né, e usados ali na equação são estimativas e, portanto, nós precisamos, assim como fazemos com qualquer estimativa, a gente precisa avaliar se a estimativa ela teria uma representatividade do ponto de vista populacional, né? Ou seja, que possivelmente qual seria o valor considerado para a população. Então, para isso que a gente faz o teste de hipótese. Então, por exemplo, o modelo aqui é remuneração anual do CEO da empresa, essa variável. Explicada e a explicativa são as vendas da empresa. Remuneração dos CEOs, medida em milhares de dólares por ano, isso aqui são dados americanos. As vendas da empresa, medida em milhões de dólares por ano. Aí, ao se utilizar a base de dados, né, chega-se à seguinte função de regressão amostral. Remuneração anual estimada dos CEOs, em função das vendas observadas da empresa, vão estar relacionados pelas estimativas dos dois parâmetros, beta 0 e beta 1. Estimativa do beta 0, 1.174 dólares. Estimativa de beta 1, 0,016. Bom, aí como é que usa equações, né? Uma equação estimada? Da seguinte forma, né? Como a variável explicada estimada, ela é o quê? Ela é o valor que eu espero que a variável explicada tenha, então é uma esperança, só que é uma esperança condicionada a um valor particular da variável explicativa. Né? Então, ou seja, qual é o valor? E por ser esperança, é um valor médio, ou seja, qual seria o valor médio esperado para a remuneração anual de um CEO, dado que as vendas da empresa para a qual ele trabalha têm um certo valor. Então, e aí a gente faz o quê? A gente vai lá e fica dando valores para a variável explicativa, as vendas. De que forma? A gente vai lá e fala assim, ó, vendas iguais a zero. Aí você coloca zero aqui, 0 vezes 0,16 é zero. Sobra quem? Só esse número, 1.174. 1.174. Só que essa variável está medida em milhares. Então, eu tenho 1.000 milhares. Então, portanto, eu tenho 1 milhão. Então, né, assim, o que seria, de acordo com esses dados, um salário meio fixo ali dos CEOs, em média, 1.174.000 dólares por ano. Ah, mas e se estiver falando de uma empresa que vende 1 milhão de dólares por ano? Bom, então você coloca aqui, no lugar de vendas, você coloca 1.
1 vezes 0,16, só que com o seguinte cuidado, lembra que vendas está em milhão e a remuneração está em milhares, tá? Então, você precisa compatibilizar as duas unidades. Então, por exemplo, aqui no caso, 1 milhão, na verdade, é 1.000 milhares. Né? Então, por isso que eu estou colocando esses 1.000 aqui, para poder compatibilizar a unidade de medida das vendas, que é milhão, com a unidade de medida das remunerações, que é milhar. Então, se as vendas forem 1 milhão, eu vou ter ali o beta 0 estimado, mais o beta 1 estimado, vezes uma unidade de vendas, que é 1 milhão. Aí eu faço a conta, né? 0,016 vezes 1.000 é 16. E aí tem mais 1.174, somo dá 1.190. Ou seja, a remuneração anual esperada para os CEOs de empresas que vendem 1 milhão de dólares seria 1.190.000 dólares. Claro que aqui, né, tem que ter um cuidado, que é só um exemplo ilustrativo de como é que a gente vai usar, né? Então, como é usar a equação para fazer conta, né? Mas naturalmente, né, você tem que ter um pouco de cuidado aí que você faz essas contas, porque repara esse caso aqui, ó. A empresa vende 1 milhão e o CEO ganha 1.190.000. Bom, então essa empresa tá mal, né? Porque só para pagar o CEO já vai toda a receita de vendas e ainda fica devendo, né? Então, ou seja, a gente estima equações, a gente usa equações para fazer conta, mas tem sempre que lembrar que essas equações representam situações econômicas que estão sendo modeladas, ou situações de alguma outra área que está sendo modelada, né? Então, diferentemente das disciplinas que a gente faz de matemática, né, principalmente ali no ensino fundamental e médio, em que na verdade é um negócio, é só para ficar fazendo conta mesmo, né? Você meio coloca número na equação, processa, sai número, né? Aqui não, aqui a gente já está falando de equações que significam, né? Então, por exemplo, você vai lá e gera esses valores, você tem que ter um cuidado com a leitura, né? Então, e essa aqui não vende nada, paga 1 milhão para o CEO, né? Não, né? Que empresa maluca é essa? Essa aqui também. Então, assim, é assim que a gente vai gerar as chamadas projeções, as previsões. A gente pega a equação, coloca número nas variáveis explicativas, faz a conta, sai número. Pronto. Saiu o número, aí precisa olhar para o número. Fala o que esse número significa, como eu posso interpretá-lo, né? Então, naturalmente, por que deu isso? Porque a base de dados, ela só tem empresas que vendem bem mais do que 1 milhão, tá? Então ali, como são empresas que vendem centenas de milhões, às vezes até bilhão, quando a gente está usando números muito distantes ali do que compõe a base de dados, podem sair resultados estranhos, tá? Como, por exemplo, esse aqui, de uma empresa que simplesmente não vende, paga 1 milhão para o CEO. Essa aqui vende 1 milhão e não dá nem para pagar todo o salário do CEO, né? Então, precisa ter um olhar também sobre se o resultado faz sentido, né? Agora, efetivamente, fazer projeção é isso, né? Você pega a equação estimada, bota número, tá? Bota número, faz conta. Seja o que for, tá? Pode ser um modelo de regressão linear, simples, múltiplo, modelo Logit, Probit, modelo de séries de tempo. Se for séries de tempo, pode ser modelo de média, pode ser modelo de variância. Se for painel, pode ser modelo de efeito fixo, efeito aleatório, o que você quiser. Tá? Pouco importa, mas projetar, estimar, fazer projeção é isso, né? Você pega a equação estimada, coloca o valor ali para a variável explicativa, dá número para ela, faz as contas e vê o que sai, tá? Mas sempre, seja o que for, saiu o número, olha para o número primeiro. Antes de falar qualquer coisa, olha para o número e entenda o que ele está te dizendo.
né, porque, por exemplo, aqui nesse caso, eu mostrei para vocês que, assim, muito estranho isso, né, uma empresa que não vende e paga CEO. Excelente, né, o dia que vocês acharem essa empresa por aí, vocês me contam que eu quero me candidatar a ela, né, porque, assim, ela não vende, possivelmente ninguém faz nada, mas você ganha 1 milhão ali por ano, tá bom, né. Eh, o essa aqui vende 1 milhão e só o CEO ganha mais do que a receita de vendas totais da empresa, né. Também formidável essa empresa, né. Então, efetivamente, tem que ter um pouco de cuidado com essas equações, porque esses valores aqui que a gente está usando de venda são valores muito distantes ali dos dados usados para gerar as estimativas de beta zero e de beta um, né. Só que acontece, quando a gente gera as estimativas, a gente faz a equação da reta, aí a gente pode calcular, né, porque ninguém falou nada sobre o domínio dessa função aqui, né. E aí naturalmente, em geral, quando a gente faz estimativas, eh, é que não tem como você demonstrar isso propriamente, né, mas assim, de maneira parcimoniosa e relativamente segura, o domínio da função deveria ser o intervalo de valores que foram usados para a variável explicativa para gerar as estimativas, tá. Eh, Vou mostrar um gráfico só para vocês verem isso. Então, por exemplo, aqui é uma relação entre o salário na vertical, escolaridade na horizontal, né. Então, vou fazer um modelo de regressão aqui para esses dados, significa, ó, passar uma reta de regressão aqui entre os dados. Porém, repara uma coisa, aqui, ó, em escolaridades menores, ali vou pegar de 5 para menos, nós temos muito poucas observações. De poucas observações, sobretudo se comparadas com o número de observações que tem aqui nas maiores escolaridades, né. Você vê cada ponto aqui, tem uns pontos em cima de outros, representa uma observação. Então tem muito mais dados aqui do que lá no começo. Naturalmente, a equação ela vai estar mais puxada para esses dados aqui, ó. Ela representa muito melhor esses dados, porque eles são mais, digamos, representados, né. Só que efetivamente, a hora que a gente vai esticar a reta, ela vai passar em tudo, né. Então, eh, precisa ter um pouco de cuidado na hora que faz essas contas, porque às vezes, né, a equação acaba sendo puxada um pouco mais para uma parte da base de dados do que para outra, né. Por isso que é importante, assim, não adianta só saber botar dados ali no software, apertar botão e sair estimativa, entendeu. Isso aí é a parte mais fácil. Ela é tão fácil que a gente já consegue botar um software para fazer, tá. Porque tudo que é muito mecânico e fácil, fácil no sentido, assim, não quer dizer que não seja trabalhoso, mas é fácil no sentido, assim, ó, o que que tem que fazer? Isso, isso e isso, pronto. Tudo aquilo que tem regra muito bem definida é fácil de fazer, você não tem dilemas de ficar pensando: "Não, ó, o que que tem que fazer? Isso aqui, ó, pá. E aí depois calcula isso, pronto, acabou", né. Não estou dizendo que fazer a conta não é trabalhoso, mas entender o processo é muito fácil, porque está muito claro o que tem que ser feito. E tudo que é assim, geralmente a gente mecaniza. Por isso que dá para pôr pra máquina fazer, porque não precisa pensar, a máquina não pensa, né, em geral. Mas, então você bota ela lá, ó, ela é super boa de fazer conta, muito rápido e não precisa pensar em nada, o que ela não é capaz de fazer. Aí você toca para ela, né, porque é assim que a meio a gente faz, né. Eh E agora a parte crucial, depois que você faz estimativas, seja qual for o modelo, é olhar para o número que saiu. Olhar para a equação que você tem para fazer análise, para fazer projeção e etcétera, tá. O Então por isso que faz muito sentido entender como é que são os processos, tal, né, porque às vezes tem muita gente por aí, assim, acha que, sabe, é o último biscoito do pacote, só porque coloca dados no software, ele aperta um botão lá que fala para rodar um modelo de regressão, entendeu. Isso aí, ó, se eu ensinar uma criança a fazer, ela faz também, porque isso é a parte fácil. O problema todo é depois que sai o número, que aí, ó, não tem máquina para fazer, aí tem que olhar, interpretar e pensar. Essa é a parte de fato difícil. Trabalho, né. Eu trabalho pra caramba fazer conta, então parece que aquilo ali é que é importante, né.
Coisas importantes nós não botamos máquinas para fazer, né, em geral, tá. Tô falando assim, máquinas de cálculo, tá, não tô falando de máquinas que fazem cirurgia, essas coisas. Aí sim. Mas máquina de cálculo não. O que é fácil a gente põe máquina, o que é difícil a gente faz. Você tem que olhar o número, tá. Então sempre, nunca se esqueça disso, né, por quê? Porque em geral a gente pega a reta e estica ela para lá, para cima e para baixo, aí ela dá número para gente, né, é inevitável, isso aqui é só uma equação, é só uma regra para processar número, e a regra processa, ela não, geralmente ela não vai ter problema para fazer isso. Agora o que você vai ter que fazer como analista é olhar, olha, tá, o que que esse negócio está me dizendo, né, e aí você tem que pensar bem sobre o que está saindo, até para você restringir ali intervalos, né, nos quais você vai depositar mais crença nos resultados, intervalos que você vai preferir não usar, né. Só que é escolha, tá, não tem regra para isso, não adianta eu dizer para vocês: "Olha, pega um palmo para a esquerda, um palmo para a direita, fora disso você não usa", né. Aí vem outra pessoa e fala: "Não, em vez de pegar um palmo, aí você pega, assim, 17 centímetros", outro fala: "Pega um desvio padrão e meio". Então assim, não tem nada de verdadeiro nisso, né, o que tem é o quê? É escolha. Você vai lá e fala: "Olha, eu vou usar assim", né, entende bem o contexto que você próprio escolheu, e aí interpreta bem, o que você tem em mão, né, isso é muito importante. E além disso, é preciso testar as estimativas que foram obtidas com a amostra, né, porque, como vocês já viram muitas vezes, a amostra é muito útil, porque ela permite que a gente faça um estudo diante da impossibilidade de se estudar a população. Porém, a amostra ela sempre tem um problema, ou não vou dizer que é um problema, ela sempre tem uma característica, que é a representatividade dela em relação à população. O que a gente tenta, através ali de uma seleção aleatória, é conseguir uma amostra representativa, baseando-se na suposição de que os valores mais frequentes na população também serão mais frequentes na amostra, por uma simples questão de probabilidade, né. Então, por exemplo, digamos que eu queira saber a composição em termos de torcida para equipes de futebol na cidade de São Paulo, né. Então tem torcedor aí do Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Juventus, Portuguesa, isso aí só considerando aqui os times da primeira divisão da capital. É assim, né, então aleatoriamente, né, se a gente for pensar como que deve ser a população de torcedores, eu imagino que seja assim, deve haver um maior número de torcedores do Corinthians, depois do Palmeiras, depois de São Paulo, depois do Santos, aí depois a Portuguesa e possivelmente em último lugar o Juventus. E o Juventus não é da primeira divisão, né, eu me esqueci disso. Eh, Quer dizer, eu acho que não, né, não tenho a menor ideia, pode dizer a verdade. O Mas seja assim. Mas você fala: "Bom, se é mais ou menos essa a distribuição, se eu sair aí pela rua, né, claro que aí eu vou fazer isso em vários lugares da cidade, em diferentes horários, dias da semana, né, para justamente caracterizar uma aleatoriedade, eh, então assim, como, né, digamos, torcedores do Corinthians são mais numerosos, a probabilidade de, ao acaso, eu parar alguém na rua e perguntar para que time que torce, a probabilidade a priori, quer dizer, antes de eu saber para que time essa pessoa torce, a maior probabilidade é se ela responder Corinthians. Segunda maior probabilidade, Palmeiras. Terceira, São Paulo, e assim vai, que a população parece ser assim, né. Só que mas veja, será que se eu fizesse uma amostra, por exemplo, de 50 pessoas, a depender de como eu fizesse, por exemplo, eu resolvi fazer a pesquisa só ali perto de onde eu moro e digamos que eu moro na Moca, né, que é onde fica o Clube Juventus. Por causa disso, pode acontecer de que apareça ali, por exemplo, o maior entre os 50, o time que apareceu o maior número de torcedores pode ser o Juventus? Pode, não é impossível, né.
E aí, claramente, essa amostra, ela tem uma representatividade da população que é muito baixa. Ela é uma amostra extremamente atípica, tá. Então, a gente tenta, reproduzir condições aleatórias para poder fazer com que aqueles tipos, categorias mais prováveis na população tenham mais probabilidade de serem selecionados e, portanto, a amostra acaba sendo representativa da população, ou pelo menos bem representativa. Porém, isso a gente nunca sabe, a gente nunca tem certeza, exceto se a gente tiver alguma impressão da própria população, né. Então, por exemplo, se fosse torcida de time de futebol, eu imagino que deveria ser assim, né. Então o maior número deve ser Corinthians, segundo deve ser Palmeiras, terceiro deve ser São Paulo, quarto Santos, quinto Portuguesa, sexto Juventus, tá. Se eu fosse fazer uma aposta, apostaria nisso. Eh, então assim, eu consigo ter uma impressão, mas, e se for uma variável sobre a qual eu não tenho nenhuma impressão, né, como por exemplo, qual que é a capacidade de poupança das famílias? Assim, por lógica, quanto mais dinheiro tiver a família, né, de renda, mais capacidade ela tem. Agora, se de fato ela poupa, eu já não sei, né, porque você pode ter famílias ali, com uma alta renda, só com um nível de gastos enorme, né. Eh, e você pode ter uma família com menos renda, mas que poupa. Então assim, né, não saberia dizer exatamente, mas uma impressão consigo formar. Eh Então, a gente sempre vai ter algum problema de representatividade na amostra, né, ou uma perda de representatividade. É impossível, é quase impossível a gente ter uma amostra que tenha lá uma composição de frequências exatamente igual à da população, né, mas o que a gente tenta é que, ao tentar reproduzir condições aleatórias na coleta, que o acaso, né, que às vezes pode ser chamado de sorte ou de azar, mas em estatística chama-se acaso, eh, se encarrega de fazer com que a amostra fica representativa, né. Então, quando o acaso favorece, a gente chama de sorte, quando o acaso desfavorece, a gente chama de azar, né. Mas não, como em estatística não tem disso, né, não tem essas questões de julgamento de valor, é o acaso. Mas sempre vai ter, então por causa disso, a gente precisa se perguntar se aquele valor que foi obtido com uma amostra, ele digamos, o que que ele representa do ponto de vista populacional, ou o que que ele estaria indicando do ponto de vista populacional. E para isso é que a gente, então, faz ali os testes de hipótese. Especificamente no contexto de um modelo de regressão linear simples, o teste que interessa é o teste T, né, que é um nome abreviado, para o teste de significância de coeficientes individuais, que é testar a estimativa do parâmetro beta zero e a estimativa do parâmetro beta 1, né, testar essas 2 estimativas. Então o teste que é um teste de hipótese, primeiro a gente vai ter que especificar as hipóteses a serem testadas, né, a hipótese nula, h zero, a hipótese alternativa, h1. Caracteristicamente, nesse tipo de teste, a hipótese nula sempre vai estar propondo o quê? Que o parâmetro populacional é igual a zero, né. Então, no caso de um teste ali para o parâmetro beta zero do modelo, a proposição é beta zero, populacional, igual a zero, tá? Quer dizer que a constante é nula. O constante lá da reta de regressão. E, nesse caso, né, como o coeficiente linear é nulo, quer dizer que a reta passa pela origem ali do eixo XY. Ela passa no ponto 0, 0. Mas isso é matemática, né? Agora, do ponto de vista estatístico e de modelo, o beta zero ele é o efeito médio dos fatores aleatórios sobre a variável explicada. Então, basicamente, a gente está dizendo ali, ó, um efeito médio dos, da, dos, das- do erro aleatório sobre a variável explicada é zero. Tá? O efeito é nulo. E contra a hipótese de que o parâmetro beta zero seja diferente de zero. Então, é sempre um teste bilateral. No caso do parâmetro beta 1, que mede o efeito
que a variável explicativa tem sobre a variável explicada, a hipótese nula vai ser o quê? Beta 1 igual a zero. Indicando o quê? O efeito que a variável explicativa tem sobre, que é sobre a variável explicada é zero. Ou seja, não tem efeito. Né? Ter efeito zero pode ser lido como não tem efeito. Ou seja, as variações da variável explicativa, como as variações da variável explicativa se convertem em variações da variável explicada. Né? Então, hipótese nula. O efeito é zero. Ou seja, as variações da variável explicativa não se convertem em variações da variável explicada. A variável explicativa não afeta a variável explicada. Tá? É isso que a gente está testando. Contra a possibilidade de que a variável explicativa tenha efeito sobre a variável explicada. Quando a gente não rejeita a hipótese nula, aí é simples, né? Você vai lá e fala, olha, o parâmetro é igual a zero, beta 0 igual a zero ou beta 1 é igual a zero. Pronto, acabou. Aí, basicamente, né? Então, digamos, a gente testou e concluiu que o beta 1 é igual a zero. Aí, por exemplo, num modelo como esse, no modelo log-log, a gente concluiu que o parâmetro é igual a zero. Beta é igual a zero, então que essa parte aqui do modelo fica anulada. E aí pronto, aí se o beta zero fosse diferente de zero, a gente teria, olha, o salário esperado, o valor do logaritmo do salário seria esse aqui, ó. Pronto, a gente anula essa outra parte, porque fala, olha, o beta 1 é igual a zero. Então essa parte do modelo aqui está zerada. E a gente só fica com a outra parte que não está zerada. Tá? Basicamente é isso que a gente faz. Bom, aí como que é feito? Usa-se um estimador T, cujo valor vai ser determinado pela estimativa do beta em questão. Né? Então, se estiver testando beta zero, então vai ser a estimativa de beta zero sobre o erro padrão da estimativa de beta zero. Se eu estiver testando beta 1, vai ser a estimativa do beta 1 dividido pelo erro padrão da estimativa do beta 1. Como que vai ser decidido? A gente vai considerar níveis de significância usuais, 10, 5 e 1%, e vai comparar com o p-valor da estimativa. Esses níveis de significância individuais, isso aí é uma convenção, uma tradição que se consolidou no meio acadêmico, né, e que basicamente as outras pessoas usam. Né? Então, são níveis de significância relativamente restritivos. Quanto menor for o nível de significância, mais restritivo é o teste. E por ser mais restritivo, quer dizer que você tem mais garantia de que o resultado faz sentido. Né? Isso é feito ali no meio acadêmico, por quê? Porque quando você está estimando modelos de regressão, o que a gente está tentando fazer no fundo é avaliar qual é a relação entre uma variável e outra. Né? Como, por exemplo, aqui desse modelo. É o salário das pessoas e a escolaridade delas. E aí tem uma teoria chamada de capital humano que vai dizer o seguinte, olha, conforme as pessoas se escolarizam mais, elas se tornam mais produtivas. E de acordo com a microeconomia, pessoas mais produtivas, né, quem tiver mais produtividade marginal, vai receber maior remuneração. Bom, então, com essas informações você tem ali um argumento. Quer dizer que conforme a pessoa se escolarizar, ela adquirir conhecimento, ela vai se tornar mais produtiva e, portanto, ela vai receber maiores remunerações. Então, a teoria do capital humano, ela propõe uma relação positiva entre a aquisição de conhecimento e a obtenção de remuneração. Bom, ok, faz todo sentido do mundo, né? Principalmente se olhar para o mundo e ver que se isso não fizesse sentido, as pessoas não estudariam. Né? Quer dizer, tem duas possibilidades. Uma, elas estão enganadas ou elas não estariam estudando. Ninguém estudaria, todo mundo seria analfabeto. Então, se olhar para o mundo, você fala, bom, parece fazer sentido, ou pelo menos está todo mundo enganado. Aí você precisa avaliar. Coleta dados,
e estima relação, por exemplo, uma relação linear. Eh, e avalia o que essa relação está dizendo. Essa relação, de fato, ela deu como resultado um coeficiente positivo, então dizendo que quando a escolaridade aumenta, a remuneração esperada aumenta também. Então a teoria parece fazer sentido. Só que veja, como isso é um conhecimento que vai ser transmitido para outras pessoas, é preciso ser rigoroso para não sair falando por aí o quê? Algo que por acaso aconteceu num contexto muito específico, mas que não necessariamente pode ser usado de maneira geral. Porque se for usado de maneira geral, algo que é muito específico, você pode levar as pessoas a cometerem erros. E a função do conhecimento não é essa. A função do conhecimento é levar as pessoas a cometerem acertos, compreenderem melhor as coisas, as situações, né? Por isso é que existe esse rigor acentuado com níveis de significância, tá? Só que como eu falei para vocês, isso aqui é uma convenção. Quando vocês já estudaram esse tema, eu também falei para vocês, nível de significância é uma escolha do analista, tá? Então, meio acadêmico, você vai ver esse padrão, às vezes aparece ali 0,1% também, para ser mais restritivo ainda, quer dizer, mostrando que o resultado tem mais garantia ainda. E você vai ver as pessoas, né, dessa expressão chamada de quem é do mercado, eh, usando também, tá, porque ali você tem as pessoas que entendem, ó, tá, é isso que se usa, usa, tem gente que sabe por quê, tem gente que não tem a mínima ideia, mas falaram para usar, eles usam. E você tem também um subgrupo de gente que sabe que isso aqui é uma convenção e fala: "Espera aí, eu entendo que isso é aplicado lá, mas eu vou correr o risco que eu quiser". Tá? Então você pode fazer isso quando você é o analista que está ali respondendo pelo que acontecer. Porque o nível de significância, como vocês sabem, é só um nível, é só uma probabilidade de cometer um erro de rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira, né? Então é isso, é uma probabilidade que você quer incorrer, né? Então assim, a gente faz isso a todo momento, né? Então tem pessoas que fazem práticas que as colocam em algum risco, eh, e elas que escolhem, né? Então, nós fazemos isso, tá? Então você pode escolher o nível de significância que quiser usar, numa análise que você estiver fazendo. Quando a gente está falando assim, você vai fazer uma prova, você vai fazer concurso público, exame de certificação, aí você vai usar esse padrão aqui, ó, 10, 5 e 1%, tá? É isso que tem que usar. Fora dali, fora desses contextos, né, você está fazendo uma análise. Aí você estimou um modelo lá que vai gerar a informação que vai ser usado para tomar uma decisão. E aí você fala: "Ah, não, eu não vou, eu corro risco para valer", né, então você fala: "Não, eu vou usar nível de significância de 70%". Ok, a decisão é sua, o que acontecer por causa disso é seu, você pode usar o que você quiser, você pode usar até 100%, só não dá para usar mais que 100, porque é impossível, né, o mínimo é 0, o máximo é 100. Aí você pode usar o que você quiser. Né, não tem nada de errado nisso. A única diferença que tem é que você está escolhendo níveis de risco de cometer um erro que é diferente. Só isso, mais nada. Mas como eu falei, provas, concursos, exames, certificação, essas coisas, aí você usa esse padrão aqui, ó, que é o que todo mundo está esperando que seja feito, né. E efetivamente são bons guias, né, e facilita a comunicação entre as pessoas, né, eh porque muita gente está acostumado a usar também, né, às vezes nem sabe por quê, mas usa, então fica tudo mais fácil, né. Mas como eu estou alertando a vocês, isso aqui não é uma prisão, pensar não é uma prisão, tá. Na verdade pensar é uma libertação. Agora precisa saber o que que você pode mexer, o que você não pode e o que significa mexer, né. Faz muito sentido que seja assim. Então, faço esse alerta, né, mas aqui no que nos diz respeito à disciplina e tal, nas avaliações, tem que usar esse padrão aqui. Que eu vou fazer para poder decidir, né, se eu rejeito ou não a hipótese nula? Eu vou olhar o p-valor e vou comparar com esses níveis de significância usuais, né. Então aqui no caso desta equação, o valor que está aqui entre parêntese,
é o p-valor. Tá? Existem situações nas quais os modelos nos são apresentados não apresentando o p-valor, mas como está aqui, mas apresentando o quê? O valor da estatística t. Né? Perdão, a estatística, às vezes é a estatística t, às vezes é o erro padrão. Tá? Quando é o p-valor é mais fácil. Quando é a estatística t, aí você vai ter que achar o p-valor dela. Quando for o erro padrão, aí você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que calcular isso aqui, ó. Porque o valor do beta é a estimativa, é o número aqui que está em vermelho, estimativa de beta 0 menos 0,905, estimativa de beta 1, 0,541. Se embaixo for o erro padrão, então você tem ali ó, a estimativa, embaixo da estimativa o erro padrão. Aí você vai ter que calcular a t, para com a t decidir sobre o teste. Tá? Então sempre tem que prestar atenção que número que é que estão te mostrando aqui embaixo. Tá? Aí eu já coloquei o p-valor direto. Então aqui, ó, o que a gente vai fazer? Então vamos fazer um teste para beta 0. Né? Então a estimativa é essa, mas o que a gente quer saber, ok, mas essa estimativa está indicando que o parâmetro é igual a 0 ou diferente de 0. Né? Só lembra do teste. Né? Então vou testar beta 0. Hipótese nula, beta 0 igual a 0, contra beta 0 diferente de 0. Ok. Vou olhar aqui, p-valor dela. 18,7%. Aí eu vou ver o seguinte, olha, o p-valor, ele é maior do que o maior dos níveis de significância, ou seja, ele é maior que 10%. Se a resposta for sim, então o p-valor, 18,7%, é maior do que 10%, então eu não rejeito a hipótese nula. O coeficiente não é significativo. Ou seja, no teste para beta 0, a gente vai ficar com a hipótese nula. Ou seja, embora a estimativa seja menos 0,905, a gente vai entender que ela é igual a 0. E até faz algum sentido, né? Porque lembra que aqui, ó, como é uma equação de salário em relação à educação, basicamente esse menos 0,905 está dizendo o seguinte, olha, se escolaridade igual a 0, o salário esperado das pessoas que têm escolaridade igual a 0 seria menos 0,905. Ué, se o salário é negativo, quer dizer que basicamente, né, aparentemente deve ser isso, a pessoa está pagando para trabalhar. Está pagando ali 90 centavos de dólar por hora para trabalhar. E a gente sabe muito bem que ninguém faz isso, né? Exceto em casos muito excepcionais, né, quando a gente está fazendo trabalho filantrópico, né, essas coisas. Aí a gente meio está pagando para trabalhar, mas isso é muito pouco, né, do ponto de vista dos trabalhos realizados, ninguém paga para trabalhar. Então a equação por si só ela é meio estranha, né? E então faz sentido, né, que o beta 0 seja 0 e não menos 0,905. Aí agora, a gente vai testar agora o beta 1. Testado o beta 0, a gente não rejeita a hipótese nula, a gente diz que o coeficiente estimado não é significativo. Ou seja, o coeficiente estimado é esse aqui, esse valor. O que quer dizer não é significativo? Quer dizer que não é significativamente diferente de 0. Tá? Não é significativo, quer dizer que entendemos que é 0. Feito para o beta 0, a gente vai testar o beta 1. Então, hipótese, nula. Beta 1 igual a 0. Efeito da variável explicativa, escolaridade, sobre a variável explicada, salário horário, é igual a 0. Ou seja, escolaridade não gera efeito sobre o salário. Mudanças de escolaridade não geram mudanças de salário. Contra, hipótese alternativa de que o beta 1 é diferente de 0. Ok, o que eu faço? Olha o p-valor.
P-valor é zero. Comparo 0, P-valor em relação a 10%. P-valor menor do que o nível de significância. Ah, tá bom. Se for menor que 10%, aí você tenta ver se é menor do que 5. Também é menor que 5. Aí, se for menor que 5, você tenta ver se é menor que 1. Ah, é menor que 1. P-valor 0 é menor que alfa, nível de significância, de 1%. Então, nesse caso, eu rejeito a hipótese nula e vou dizer que, o que é a mesma coisa de estar rejeitando a hipótese nula, que o coeficiente estimado, 0,541, é significativo a 1%. Tá? Então, ele é significativo a 10, né, porque o p-valor 0 é menor do que um alfa de 10%. Ele é significativo a 5% também, né, porque o p-valor 0 é menor do que o nível de significância de 5%, que também levaria à rejeição da hipótese nula. E ele também, o p-valor 0 é menor do que o nível de significância de 1%. Tá? Então, o que eu faço? Eu vou olhar qual é o menor nível de significância entre esses que permite a rejeição da hipótese nula. E aí, para este menor nível de significância, eu vou dizer o coeficiente estimado é significativo a tantos por cento. Tá? Então, aqui, o 0 é menor que 10, então, para 10% eu rejeitaria a hipótese nula, e o coeficiente estimado ele seria significativo a 10%. Aí bom, e 5? 0% é menor do que 5%. Então, eu rejeito a hipótese nula, beta 1 é diferente de 0, e o coeficiente estimado é significativo a 5%. Testo contra 1, 0%, menor que 1%. Então, tem essa situação. Rejeita a hipótese nula, coeficiente estimado é significativo a 1%. Tá? Então, veja, um número p-valor que é menor do que 1%, certamente ele é menor do que 5, ele é menor do que 10. Então, se eu simplesmente disser que é significativo a 1%, já está subentendido que ele também ele é significativo para os níveis de significância superiores. Tá? Então, basta eu informar qual é, entre esses níveis de significância usuais, qual é o menor deles que garante a rejeição da hipótese nula. Então, eu vou dizer que o coeficiente estimado é significativo a esse nível de significância. Então, esse é o padrão ali da solução, né, de resposta. Então, por exemplo, vamos agora olhar esses modelos aqui. Né? Então, geradas estimativas, a gente tem que ir lá e pegar o valor estimado e olhar o p-valor. Né? Então, repara, p-valor da estimativa do beta zero. Né? Então, o que eu vou estar fazendo é esse teste de hipótese aqui. Vou estar me perguntando, de acordo com a estimativa, o parâmetro beta zero é igual a zero ou diferente de zero? Bom, preciso ver. Vou lá e olho o p-valor dele. Zero. Comparo com os níveis de significância usuais. Ele é menor que algum deles? Ele é maior que algum deles? Perdão, ele é maior que 10%? Resposta, não. Bom, então, ele é menor que algum deles? Sim. Ele é menor que 10, menor que 5, menor que 1. Então, p-valor, 0, é menor que 1%. Portanto, rejeito a hipótese nula, o que significa que o coeficiente estimado, com o valor de 1.174, é significativo a 1%. Pronto. Ou vamos dizer que a estimativa é significativa a 1%. Tá? As duas frases significam a mesma coisa, tem o mesmo sentido. Feito o teste com o beta 0, precisa testar o beta 1. Teste. Hipótese nula, beta 1 igual a 0. Hipótese alternativa, beta 1 diferente de 0.
Ok. Tá, mas faço o quê? Bom, pego o p-valor. P-valor, aqui dessa estimativa, 8,4%, né? 0,084, 8,4%. Bom, primeira pergunta, o p-valor é maior que 10%? Não, não é. Bom, então, segunda pergunta, ele é menor que 10%? Sim, né? P-valor de 8,4% é menor do que o nível de significância de 10%. Então, para nível de significância de 10%, rejeito a hipótese nula. E o coeficiente estimado, 0,016, é significativo a 10%. Ou posso dizer que a estimativa de 0,016 é significativa a 10%. Professor, mas é nesse... Então, assim, dizer que, nesse caso, né, dizer que esse coeficiente ele é significativo a 10%, o que essa frase está me informando é o seguinte, é que se eu fizer o teste de hipótese, ali para o beta 1, esse teste, com o nível de significância de 10%, eu rejeito a hipótese nula. Eu rejeito que beta 1 é igual a zero, para 10%. Tá? Esse que é o sentido de dizer que o coeficiente estimado ele é significativo a 10%. Tá? Essa frase ela significa que se eu usar um nível de significância de 10% para esse teste de hipótese aqui, eu rejeitarei a hipótese nula. Tá? E aí também, mesmo se eu não conhecesse aquele nível de significância de 8,4%, mas alguém me falasse assim, olha, o coeficiente estimado ali para o beta 1, ele é significativo a 10%. Tá? Mesmo que eu não tenha a mínima ideia de qual é o valor do p-valor. Só pela frase que a pessoa me disse, olha, o coeficiente estimado é significativo a 10%, eu já sei que o p-valor é menor que 10%. Tá? Porque as frases, elas são sinônimas. Tá? Beleza, obrigado, hein? Tá? Agora, repara uma coisa, vamos então para 10, rejeitei a hipótese nula. Agora vamos pegar para 5. Né? Porque o melhor dos mundos é o seguinte, é quando a gente tem um coeficiente estimado que é significativo para uma porcentagem mais baixa possível. Isso é que é a situação melhor. Ou seja, o coeficiente é rejeitar a hipótese nula com níveis de significância muito baixos. Tá? Esse é o melhor dos mundos. Né? Então a gente sempre vai tentar achar o quê? Qual é o menor nível de significância que garante a rejeição da hipótese nula. Tá? Então, assim, para 10% eu rejeitaria. Agora vamos ver se eu rejeito para 5. Né? Então eu vou lá e vejo, p-valor, 8,4%. Bom, aí a pergunta, esse p-valor aqui, de 8,4%, ele é menor ou maior do que o nível de significância de 5%? Né? Então a gente vê que nesse caso, 8,4% é maior do que nível de significância de 5%. Então eu tenho aqui essa situação. Um p-valor de 8,4% é maior do que um nível de significância de 5%. Então quer dizer que para 5% de significância, eu não rejeito a hipótese nula. E o coeficiente estimado não é significativo, aí eu poderia dizer a 5%. Né? Então, o que eu saberia se alguém me dissesse, olha, o coeficiente estimado não é significativo a 5%. Bom, então eu automaticamente já sei que o p-valor dele é maior do que 5%. Né? Por quê? Dizer que um coeficiente estimado não é significativo a 5% quer dizer que, se fizer o teste de coeficientes individuais usando o nível de significância de 5%, eu não vou rejeitar a hipótese nula. E sempre que eu não rejeito a hipótese nula, o p-valor tem que ser maior do que o nível de significância. Como o nível de significância é de 5%, então certamente o p-valor tem que ser maior do que 5%. Então aqui nesse caso, ó, se a gente testasse para 5%,
a gente não rejeitaria a hipótese nula. E o mesmo aconteceria se a gente usasse nível de significância de 1%. P-valor, 8,4%, maior do que nível de significância de 1%. Então, qual deve ser a decisão? Não rejeita a hipótese nula, coeficiente estimado de 0,016 não é significativo a 1%. Tá? Quando eu só digo que o coeficiente não é significativo, sem dizer a que porcentagem, está subentendido que estamos falando do maior deles, 10%. Tá? Então, é basicamente assim que essas decisões são tomadas. Né? Então, você vai, olha, compara o p-valor com aqueles níveis de significância. Né? E aí, por exemplo, nesse caso, se eu usasse 5%, eu não rejeitaria a hipótese nula e diria o coeficiente estimado de 0,016 não é significativo a 5%. Bom, mas aí eu testaria para 10. E aí para 10 eu teria o quê? Que o p-valor, 8,4%, é menor do que o nível de significância de 10%. Portanto, para 10% eu rejeito a hipótese nula e diria que o coeficiente estimado é significativo a 10%. Então, veja, a questão toda é dizer o seguinte: se o coeficiente não é significativo, ou se ele for significativo, a que percentual ele é significativo? Tá? Então, ou seja, ninguém faz isso. O coeficiente estimado aqui do beta 1 não é significativo a 5%, mas é significativo a 10%. Tá? Ninguém faz isso. Porque dizer que ele é significativo a 10%, você já está entendendo que ele não vai ser para 5% e para 1%. Né? Por quê? O que é o melhor? É a gente informar que o coeficiente estimado ele é significativo para a menor porcentagem possível. Então, se alguém falou, olha, o coeficiente estimado é significativo a 10%, quer dizer o seguinte, que essa pessoa testou também para os outros percentuais mais baixos, só que para os percentuais mais baixos, não deu rejeição da hipótese nula. Por isso é que ele não reportou. Tá? Então, a lógica é sempre essa. Então, a gente não fica falando assim, ó, não fica falando todas as possibilidades. Né? Então, nesse caso aqui, ó, da estimativa do beta zero, deu zero. Ah, olha aqui para os três, é menor que qual? Que todos. Ah, então eu pego o menor deles. Então, vou dizer, ó, esse coeficiente estimado, ele é significativo a 1%. Né? Ou seja, a estimativa de beta zero é significativa a 1%. O outro, 8,4%. Então, para nível de significância de 10%, eu rejeito a hipótese nula, né, porque essa probabilidade aqui, perdão, eu rejeito, porque 8,4% é menor do que 10%, então rejeito. Aí se eu testar para 5, eu já caio na situação de cima, 8,4% é maior que 5%, então eu não rejeito. Se eu testar para 1, também eu caio na situação de cima. Né? Então eu não vou ficar reportando as três. Né? Porque, veja, se eu disser que o coeficiente estimado ele é significativo a 10%, já está entendido que o p-valor é menor que 10%, mas maior que 5 e, naturalmente, que 1. E que também, né, por ter sido significativo a 10%, quer dizer que o p-valor é menor que 10%, não é maior. Né? Então, basta dizer isso. A estimativa não é significativa, quer dizer, o p-valor é maior que 10%. E se for significativa, você dizer qual é o nível de significância, o menor entre esses três, que garante a rejeição da hipótese nula. Pronto. Porque se a hipótese nula for rejeitada para um nível de significância aqui menor,
ela também vai ser para os maiores, inevitavelmente, né? Porque o que leva à rejeição da hipótese nula é o quê? É a probabilidade p-valor ser menor do que a probabilidade nível de significância, né? Então pega esse caso aqui, ó, 0. 0 é menor que 1%, e naturalmente, por ser menor que 1%, tem que ser menor que 5% e tem que ser menor do que 10%. Não é impossível ser diferente. Então, a gente não fica reportando tudo, a gente reporta ali, ó, qual é o menor nível de significância que garante a rejeição da hipótese nula. E aí nós vamos dizer, o coeficiente estimado é significativo a este percentual. Exceto no caso em que o p-valor for maior do que 10%, em que simplesmente a gente vai dizer, o coeficiente estimado não é significativo. Pronto, é assim que é a regra desse teste. Então aqui, por exemplo, olhando esses modelos que estão aqui, né? Olhando para o modelo 1, sem se importar o que são as variáveis, né? É só para praticar essa regra. O que vocês diriam sobre a estimativa do beta 0, 340, que é 345, e sobre a estimativa do beta 1, que é 1,12? Se tiver pergunta de novo. Ah, tá. Aqui é o seguinte, ó. O que a gente está interpretando falando da rejeição da hipótese nula? Seria algo assim, ó. Deixa eu só mudar uma coisa aqui no slide, que aí eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Só me dá um tempinho. Bom, então aqui no caso, né, nós olhando aqui o p-valor do beta 0, a gente vê que o beta 0 não é significativo, né? Então a gente não rejeita a hipótese nula para beta 0. Bom, qual que é o impacto disso? Então, a estimativa, beta 0 estimado, deu esse valor, menos 0,905. Né? Só que aí a gente não rejeitou que na população beta 0 é igual a 0. Então, portanto, se a gente fosse fazer cálculos, então já que eu não rejeitei que beta 0 é igual a 0, então, ou seja, eu fiquei que beta 0 é igual a 0, né? Eu simplesmente faço aqui, ó. Vou lá e tiro a constante do modelo. Só que aí, claro, né, isso aqui foi uma simplificação. Por quê? A hora que eu estimar o modelo impondo que a constante é igual a 0, né, então eu peguei os dados, testei aqui o beta 0 e entendi que na população beta 0 é igual a 0. Aí eu vou lá e estimo o modelo com constante igual a 0. Tá? Aí o valor seria outro. Deixa eu ver se eu... Esse aqui é um arquivo de Excel que tem a base de dados que dá origem àquela estimativa, tá? Então, só para... É só para vocês verem, né? Esses aqui são os valores que foram estimados, né? Aquele 0,905 lá que eu tinha arredondado, né?
e o coeficiente ali da escolaridade 0,541. Então, o p-valor do coeficiente do beta 0 é 18,7%, e no caso ali do beta 1, p-valor, né, 2,8 vezes 10 a menos 22, então zero. Então deu aquilo. Então eu rejeitei que para a população beta 0 seja diferente de zero, fiquei com a hipótese nula beta 0 igual a zero. Né? Então, se eu entender que beta 0 é igual a zero, aí eu estimaria um outro modelo. Então vou usar o comando aqui de regressão. As variáveis são o salário, horário, aí depois a escolaridade. Só que aí, ó, eu vou dizer para o modelo, aqui eu estou usando Excel, tá? Mas outros softwares econométricos fazem a mesma coisa. Tem algum lugar ali que você vai informar, ó, constante é igual a zero. Então, como eu tinha rejeitado que o beta 0 é igual a zero, perdão, não rejeitei que beta 0 na população é igual a zero, então eu vou estimar um modelo com constante igual a zero. Ou seja, eu já vou dizer, ó, estimo o modelo de regressão, mas a constante é igual a zero, beta 0 é igual a zero. Aí eu dou OK. Ah, peraí. Deixa eu só, porque vai sobrepor. Deixa eu colocar em outro lugar. Repara que aqui agora, ó, então o coeficiente estimado com constante, ou seja, beta 0, não considerando beta 0 igual a zero, a gente tinha 0,54. Aqui, ó, a gente impôs ao modelo, falou, ó, o beta 0 é igual a zero. Então eu já impus, por isso que sai zero. E aí isso afeta também a nova estimativa do beta 1. Tá? Então eu poderia fazer para isso, né? Para poder estimar um modelo e, por exemplo, eliminar algum termo dele que não fosse diferente de zero na população, né? Repara uma outra coisa. O modelo ali, ó, com constante beta 0 e beta 1, capacidade explicativa 16,5%. Né? Ou seja, as variações da escolaridade explicam cerca de 16,5% das variações de salários. Quando eu tirei a constante, olha o que passou a ser. Quase 76,5%. Ou seja, agora, tirando ali a influência da constante, as variações de escolaridade explicam cerca de 76,5% das variações dos salários entre as pessoas, né? Ou seja, as diferenças de escolaridade entre pessoas são responsáveis, em média, tá? Isso não vale para um cálculo pessoa a pessoa, mas vale um cálculo para a média dos grupos de escolaridade aos quais as pessoas pertençam. Então, ou seja, a diferença da média salarial, perdão, isso, a, a diferença da média salarial entre duas categorias de educação, por exemplo, 11 anos de estudo e 8 anos de estudo, 76% da diferença deve-se à diferença de educação entre os dois grupos. Tá? Então, não rejeitar a hipótese nula significa que eu estaria ali com um modelo, com um parâmetro que é igual a zero. Então, eu poderia, no caso ali desse exemplo, né, que a gente não rejeitou que beta 0 é igual a zero, então eu poderia, por exemplo, tirar o beta 0 do modelo. Então, eu estimo o modelo dizendo que a constante beta 0 é igual a zero, aí a estimativa vai ser afetada naturalmente, né? E aí eu vou ter um modelo que vai ser assim, ó. Aí o meu modelo de trabalho passa a ser, deixa eu só lembrar o valor. 473. Aí seria isso, né? Aí, de novo, aí eu preciso testar o 473.
né? O p-valor saiu aqui, ó, né? 8 vezes 10 a menos 167. Então é assim, 0, escreve 166 zeros, aí depois disso tudo você escreve 8. Essa é a probabilidade p-valor. Bom, é zero, né? Não precisa nem pensar muito. Aí, nesse caso, né, p-valor dessa estimativa é zero. A gente rejeita a hipótese nula de que beta1 é igual a zero para esse modelo, e nós vamos dizer que esse coeficiente estimado é significativo, nesse caso, a 1%. Né? E aí nós vamos usar esse modelo aqui para fazer cálculo. Né? Basicamente seria assim. Aqui está dando menor. Então seria assim, ó. Então eu vou pegar e dar um valor para a escolaridade, tá? Por exemplo, 8 anos de estudo. Então eu quero saber qual é o valor esperado para a remuneração, dado que a escolaridade da pessoa é de 8 anos de estudo. Ou então, como EDUC é igual a 8, né? Eu tenho aqui que meu modelo é 0,473 vezes a escolaridade, aí eu troco escolaridade por 8. Só para não parecer um pouco assim. Aí você faz a conta. Deixa eu calcular aqui, né? Vai dar mais ou menos, vai dar perto de 4, entre 3,5 e 4. É 3,78. Isso, exatamente. Então, no caso ali, né, eu rejeitei que beta 0 é igual a zero, então eu poderia fazer o quê? Então eu vou estimar um modelo sem beta 0. E aí eu vou ter um outro modelo, vai ter uma outra estimativa por beta 1, né, porque muda a estrutura do modelo, a estimativa muda, e aí eu vou lá e uso esse modelo sem constante para fazer o cálculo de previsão salarial. Né? Então eu diria assim, de acordo com o modelo, as pessoas que têm 8 anos de estudo, elas têm, em média, um salário horário, tá, de 3,78 por hora. Nesse caso aqui, essa base de dados é americana, então seria 3,78 dólares por hora. Tá? Seria isso. Ele é mais relevante quando a gente tem modelos múltiplos, né? Porque aí tem várias variáveis explicativas, e aí conforme você vai testando variável a variável, você vai vendo se tem alguma que tem um efeito não significativo. E aí, por exemplo, uma opção seria você tirar algumas dessas variáveis, né, que não teriam efeitos significativos, e estimar o modelo sem elas, né? Porque, veja, geralmente a gente seguia, para especificar ali as variáveis que vão entrar no modelo, a gente seguia pela teoria. Só que teoria é um conhecimento que é geral, né? Mas dificilmente específico. Então, pode acontecer de que, por exemplo, para uma certa realidade estudada, um certo conjunto de dados estudados, pode acontecer que parte das variáveis que a teoria diria que são variáveis relevantes, pode acontecer que que para uma certa realidade analisada, no fundo uma base de dados analisada, pode ser que para aquela base de dados você não encontre o efeito esperado pela teoria. Tá?
Só que, repara, a teoria não foi feita para aquela realidade. Na verdade, ela não foi feita para nenhuma realidade em particular. A teoria é meio um geral da coisa. Então, pode ter situações particulares que não se enquadrem para certas variáveis na teoria existente? Pode, não é um problema. Até porque a teoria, às vezes, né, a teoria não leva em conta tudo, todas as características das situações. Então, pode ser que a teoria, por não levar em consideração certas características, que por acaso são importantes para aquela realidade analisada, essa teoria não consegue explicar. E isso vai aparecer como? Por estimativas de betas que não são significativos. Assim que a gente consegue saber, olha, isso aqui, esses dados parecem não identificar efeito. Claro que, supondo que as medidas usadas para as variáveis, elas são boas e representam bem a variável, né? Então esse também é um outro cuidado que tem que ter. Então quando a gente faz análise econométrica, análise empírica, com dados, a gente precisa se preocupar com isso, né? Porque veja, a vida fica muito mais fácil quando a gente simplesmente pega uma teoria e sai papagaiando ela? Claro que fica. Você fica repetindo, ó, tá, coisa assim, assado, tal, 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 mas peraí, você sabe se a realidade que você está falando, a sua teoria se aplica? Quase ninguém sabe. Por quê? Porque a teoria ela tem essa vantagem, né? Ela te dá lá um conhecimento que te permite raciocinar, só que efetivamente, para você falar que aquela teoria se aplica naquela realidade, você tem que testar. Você tem que botar dados e fazer testes estatísticos, inclusive testes econométricos. Só que assim, né, às vezes a gente ainda pelo menos faz o seguinte: vamos ler o trabalho de alguém que fez e publicou, né? Mas tem um monte de vez que a gente simplesmente não lê nada, não lê nada e sai falando, né? Então, por exemplo, tenho certeza que esse efeito vocês sabem, né? Aconteceu recentemente. O Banco Central, nas 2 últimas reuniões do Conselho de Política Monetária, do Copom, aumentou a taxa básica Selic. Ela foi para 3,5%. Ok. O que vai acontecer? Bom, de acordo com a teoria, né, nós vamos ter aí uma retração de demanda agregada, por uma queda de consumo financiado e de investimento financiado. Pronto, isso aí qualquer um fala. Agora, quanto tempo será que isso leva? Porque nesse modelo, né, do modelo macroeconômico, que vai nos informar ali, né, que consumo é sensível à taxa de juros e investimento é sensível à taxa de juros, ambos agregados macroeconômicos são sensíveis negativamente, ou seja, eles têm uma relação negativa com a taxa de juros, então se a taxa de juros aumentou, eles vão diminuir. Isso aí os livros de macro têm, todos. Agora, o que os livros de macro nem sempre têm, e quase não têm, é o seguinte: quanto tempo leva para materializar esse efeito? Aqui no Brasil, de acordo com os estudos que existem, de 6 a 9 meses, entre o aumento da taxa e o efeito lá no agregado, que é o alvo. Agora, tem um monte de gente que não tem a mínima ideia desse tempo médio. Claro que é um tempo médio, né? Então tem ano que isso vai mais rápido, tem ano que vai mais lento, mas na média, de 6 a 9 meses, de acordo com os estudos existentes. Agora, um monte de gente sai falando, meu, vai aumentar a Selic, vai cair o consumo, vai cair o investimento. E quando? Né? Então, falar assim, que vai diminuir o consumo, vai cair o investimento, natural, a teoria já captou isso. O que a teoria não captou é tempo. Aí você tem que ler outras coisas e vai, né? Então, é, é muito importante, pelo menos na minha opinião, né? E sobretudo quando eu me deparo com pessoas que falam assim, é, na prática a teoria é outra. De fato é. E a teoria nem foi feita para ser igual à prática. A teoria foi feita para ser um guia. Não foi ela não é uma receita de resolução de problema, ela é um guia para pensar as coisas. A outra coisa, e aí o que eu acho sempre curioso, que geralmente as pessoas que falam isso são aquelas que nem se dão tempo para ler o que se produziu do ponto de vista de avaliação de aplicabilidade da teoria, que são os estudos estatísticos, estudos econométricos, né? Então assim, tem muita coisa estranha no mundo,
né? Então, assim, o que que eu entendo? A gente deve estudar teoria, porque a teoria nos poupa tempo de você ler um monte de coisa desagregada e depois gerar um entendimento. Então, a teoria tem essa virtude. Mas, claro, você sempre tem que testar uma teoria, né? Porque a teoria ela está explicada num nível hipotético, lógico. Aquilo ali não é mundo concreto. Ali é um mundo hipotético e lógico, tá? Mundo concreto você tem que fazer teste. E aí é estatística, econometria, né? Fazer testes. Para você saber, né, se tem aplicabilidade, quanto que tem, qual que deve ser um possível efeito e assim vai, né? Só que isso dá trabalho, né? E aí, geralmente, né, é difícil você ter as pessoas fazendo isso, né? Mas isso não muda o fato, né, de que deve ser feito, tá? Então, ali voltando à sua questão, quando eu não rejeito a hipótese nula, então eu posso tirar a variável associada àquele parâmetro do modelo, né? Porque, em tese, né, lembra que isso aqui é estatística, né? Estatística não tem certeza, nós só temos probabilidade. Então, não rejeitar a hipótese nula, que diz que na população aquele parâmetro é zero, de acordo com a estimativa que foi gerada, então a gente poderia fazer o que eu fiz aqui, né? Então o beta zero não deu significativo, eu vou lá e tiro ele do modelo. Estimo novamente o modelo, né? Só que agora, esqueci de apagar, eu tiro o beta zero, meu modelo seria só isso aqui, ó. Seria só beta 1 educ, né? Eu tinha esquecido de apagar aqui, vou corrigir agora. Pronto. Aí no modelo com mais variáveis explicativas, né, então poderia ter educação, experiência na empresa, experiência no mercado de trabalho, outras coisas, aí eu avaliaria, né, uma a uma para ver quem é significativo, quem não é, e quem não fosse, eu poderia, por exemplo, tirar, né, para estimar o modelo sem ela, porque aparentemente, de acordo com a base de dados, na população, aquele efeito não acontece, né. Aí quando as pessoas fazem isso, aí sim eu dou algum crédito eu dou crédito de que a pessoa realmente entende do que está falando, tal, tá, né. Porque a maior parte das pessoas que vão lá e falam: "Ah, na prática a teoria é outra". Mas você testou alguma coisa? Não, né, você foi lá, fez um negócio, o seu ato, como o seu ato foi diferente, o seu caso é diferente daquilo que a teoria está falando, você fala que a teoria não serve para nada. Ok, né, então vai. Então, assim, na verdade, tem milhões de pessoas dedicadas a produzir algum conhecimento teórico que são loucas, né. Fica imaginando os malucos lá que ficam pagando os professores de Harvard, por exemplo, e do MIT, que ganham rios de dinheiro, para ficar fazendo coisa que não serve para nada, né. Então, eu sempre me pergunto isso, né, eh, se não serve para nada, por que que tem alguém pagando tanto, né. Parece meio estranho. Então, entendeu, Lucas? Para isso que a gente testa, né. Então, você testou, não rejeitou a hipótese nula, você pode ir lá e, por exemplo, tirar a variável, tirar o parâmetro do modelo, né. Mas lembra que isso é sempre numa situação estatística. Então você tirar aquela variável do modelo, pode ser dito que está certo? Não, porque dizer que está certo quer dizer que que você não tem nenhuma não tem nenhuma dúvida. Tá? E em estatística não dá para fazer esse tipo de coisa, né? Você tira, aí você fala, olha, parece ser certo, porque a amostra está dizendo que o efeito populacional seria nulo, então eu vou tirar, né? Mas lembra que tem essas questões de representatividade de amostra, né? A gente não sabe se essa amostra ela é tão representativa da população que ela está refletindo, então, não sabe se as variáveis foram medidas corretamente, então tem tudo isso, né. Então é um campo, que por conta todas essas incertezas, né, que marcam qualquer realidade da vida, a gente tem que ser cuidadoso com aquilo que fala, né, com aquilo que opina, porque, nós não estamos numa situação de certeza, aqui é uma situação probabilística, tá. E aí probabilidade, você tem probabilidades favoráveis e, necessariamente, probabilidades desfavoráveis, tá. Mas, mesmo assim, é o melhor que existe até hoje, né. O dia que alguém inventar uma técnica que supera essa, rapidamente, todo mundo vai migrar para a nova técnica.
tá? Ninguém é bobo de ficar ali batendo cabeça em alguma coisa que não funciona, tá? As pessoas são inteligentes. Então, é é assim que é, né. Tem essas características? Tem. Aí as pessoas podem achar: "Isso é ruim?" Poder pode, né, juízo de valor, cada um faz o seu, mas pouco importa, a técnica não vai mudar nada. Eh, Tem isso? Tem. Reconhece, usa e toma os cuidados que tem que ter, né, sabendo que você pode estar fazendo alguma tá tomando uma decisão errada, né. E é isso, só que aí a vida segue, tem que ser feito assim, a gente vai acertar umas vezes, vai errar outras, e seja como for, pode ter certeza, no outro dia o sol vai nascer, o galo vai cantar e a vida continua, tá. Então basicamente é isso, né. Você pode ir lá e sacar parte do modelo, porque você avalia que o efeito na população não acontece de acordo com a amostra, tá.